Pessoal, então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje para a gente é um dia sempre muito especial, porque a gente sabe que quando a gente chega num webinar de lançamento, quer dizer que foi feito um trabalho de bastidor muito grande para a gente chegar aqui até uma publicação. E essa em primeira mão é a carinha da publicação. Hoje vocês já vão poder baixá-la, então ela já está disponível no site do Lab. E aqui a gente sistematizou os desafios e aprendizados da prática com alguns casos do nosso contexto brasileiro. E é isso que a gente quer discutir na agenda de hoje. Então, vou passar aqui esse olhar da nossa agenda de hoje. É, a ideia é que a gente tenha uma abertura institucional com o comitê gestor. A gente conta com a presença do André Godoy. André, obrigada pela presença. Ele vai fazer uma abertura institucional. Depois, a gente então vai falar um pouquinho sobre estudo. Eu trouxe aqui 5 lâminas, são 7, não são 5. 7 lâminas para trazer os principais achados do estudo, tá? Para quem quiser mergulhar em algum caso específico do estudo, a gente tem todas as sessões gravadas, então também é um material muito rico, e esses são os estudos que fazem parte da publicação dos desafios e aprendizados da prática, tá? Como a gente já apresentou isso, a gente quis trazer os nossos convidados para trazer um olhar um pouco prospectivo. Então, da gente lançar um olhar à frente sobre o que a ferramenta de Blended Finance pode nos ensinar num olhar prospectivo. Aí a gente vai passar então para uma fala do Mário, do Tesouro. Mário vai trazer um pouquinho de resultados e perspectivas até o quarto leilão do Ecoinvest Brasil, tá? A gente sabe que quando o Tesouro entra nessa agenda com um volume de investimento muito grande, a gente transforma completamente o olhar de todo o mercado de impacto. Então, até aqui, o que a gente viu e um pouco de perspectivas do que a gente vai ver. Na sequência, a gente entra num debate para falar um pouquinho também numa visão prospectiva, falando um pouco dos gargalos e possíveis soluções para avançar a agenda de blended no Brasil. Para isso, a gente conta com a presença do Júlio, do BNDES, da Gabriela, do Bandes, da Marta, da Violet e da Daiane, do Tosini Freire. Tá? Cada um trazendo da sua perspectiva um pouco um olhar mais jurídico, um olhar mais estruturador, um olhar macro, então, para a gente poder guiar as nossas conversas. E aí, pessoal, vocês que já fazem parte do subgrupo e das reuniões, eu já peço uma ajuda muito grande de vocês para a gente já começar a pensar em futuro mesmo, porque uma vez feito esse webinar, a gente começa a trabalhar no nosso próximo plano de trabalho. Então, logo a gente vai ter uma reunião para a gente pensar o que vai ser a nossa próxima agenda, no que a gente vai trabalhar. E por fim, e atendendo a pedidos, a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas, a gente vai ter meia hora. Então, todo mundo que já traz suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, já fiquem preparados para esse momento, para que a gente faça uma discussão ainda mais rica, tá? Então, até aqui, essa é a nossa agenda. Queria agradecer mais uma vez a todos os panelistas por terem aceito e gostaria de passar, a palavra para o André, representando o comitê gestor do LEB, para que ele faça a abertura institucional. Vou parar um pouquinho de compartilhar aqui. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Aqui é um prazer estar aqui hoje, nesse papel aqui, representando o comitê gestor, representando todos os participantes, né, do LEAB, é, citando aqui a BDE, da qual eu represento como diretor executivo, mas também a CVM, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a Ambima, o Instituto Clima e Sociedade, que são instituições importantíssimas no tema das finanças sustentáveis no Brasil, no tema das finanças de impacto. E o Lab é uma experiência, uma iniciativa, né, que vem aí desde 2017 e que teve essa, digamos assim, uma posição de vanguarda na reunião de diversas instituições. Hoje são mais de 400 instituições que fazem parte dessa iniciativa, nos seus mais diversos segmentos. Mais de 2.000 participantes. Então, de certa forma, é um fórum super adequado para que a gente possa discutir temas emergentes, temas de vanguarda e temas que o Brasil precisa desenvolver e trazer soluções para questões que possam serem aperfeiçoadas, serem melhoradas, serem implementadas. E o Lab tem
de certa forma, um caráter multifacetado, tanto na discussão de conteúdo, na produção de conteúdo, quanto na pilotagem. Então, de certa forma, hoje é um dia muito especial, quando a gente fala do Lab de modo geral, e eu queria bastante agradecer aqui a Carol, a Thalita, né, a Enilcia, que também que sempre conduzindo os trabalhos de uma forma muito brilhante aqui à frente do Lab, mas também ao Tesouro, né, na figura aqui do Mário, ao Júlio, né, do BNDES, a Gabriela, do Bandes, a Marta Sá e também a Daiane, que hoje poderão fazer algumas apresentações aqui, né, com as temáticas que estão dentro do documento, do relatório, sem prejuízo das demais, né? Acho que esse documento aqui ele traz no tema do Blended Finance, experiências, né, é, para mostrar efetivamente o que vem dando certo, né, e as dificuldades, né, as possibilidades de aperfeiçoamento, dentro dessa temática que é tão importante, né? Acho que aqui a gente fala, de certa forma, um pouco para alguns convertidos, mas o papel do Blended Finance na atração de capital, né, do capital privado, algumas experiências aqui vão trazer isso de uma forma muito clara, né, de modo geral, aqui acho que ou eventualmente mais focado, né, com alguma temática específica, né? Eu sinto aqui o exemplo do Espírito Santo, né, a Gabriela vai poder trazer, vai mostrar isso focado no tema da descarbonização. Vários acho que a Vários vai trazer aqui um pouquinho com a Marta no tema do reflorestamento, né? O BNDES com o tema dos certificados de recebíveis, né, do agronegócio. Então, cada um com a sua temática. E o EcoInvest, nesse modo, que essa ferramenta, de certa forma, que é um exemplo para o mundo, né, de como você atrai capital privado para uma temática tão importante como é o tema da redução das emissões, né, dos investimentos sustentáveis. Então, hoje acho que a gente tem aqui um cardápio, né, de experiências que são inspiradoras para outras iniciativas no país e, obviamente, já vão trazer ali o futuro, né, como a Carol colocou, digamos assim, das possibilidades de se avançar, os caminhos para se avançar de uma forma mais segura e com maior possibilidade de impacto. Então, para mim, e para o comitê gestor como um todo, é um prazer estar aqui hoje. Eu acho que é um marco, né? Esse relatório que vai ser divulgado no dia de hoje, já tá disponível aí para todos. Mas eu queria desejar a todos realmente um dia de trabalho, que é efetivamente um dia de trabalho esse aqui, né? Assim, acho que essa exposição vai ser bastante rica para todos nós que vamos participar aqui desse momento. Bom, sem mais delongas, Carol, devolvo a palavra aí para você, para que a gente possa prosseguir no nosso lançamento. Bom dia a todos. Muito obrigada, André. Bom, a gente fica super feliz porque quando a gente foi fazer a nossa reunião de alinhamento, o André só comentou e falou assim: eu li o documento. A gente sabe o quanto esse material ele é rico e quanto a gente tinha muito uma vontade de falar sobre a prática, né? De falar sobre algo que já estava acontecendo, algo que já acontece. Então, esse material vem muito em linha com isso, assim. Eu só estou tentando apresentar aqui, mas está com um errinho aqui. Peraí, deixa eu parar de apresentar de novo. Então é muito especial para a gente esse momento, e eu acho que esse olhar que a gente tem de falar sobre a prática e de debater um assunto que é tão caro, né? A gente sabe que o blended, a gente vai falar um pouquinho dos gargalos, porque não tem como a gente falar de blended sem falar dos gargalos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas eu acho que também a gente vai falar um pouquinho dessa avenida de futuro, que é o que tanto nos interessa, assim, da gente poder entender o que falta para destravar, né? O Lab tem esse lugar muito poderoso de colocar muitas pessoas na mesma mesa. E às vezes a gente subestima isso e a gente não dá valor para o quanto alguém que está sentado aqui volta para sua instituição e quebra um pouco a cabeça para poder entender como que um gargalo deixa de ser gargalo. Então, essa é a função do laboratório de inovação e por isso a importância de a gente falar sobre a prática. Falando na prática, a gente documentou nesse relato, né, nessa publicação, foram 8 casos, né, 7 casos práticos mais o caso do Tesouro, né, com o Invest Brasil.
Isso envolve mais de 40 instituições. E aí a gente trouxe aqui um pouquinho, então, quais foram os mecanismos. Então, a gente falou do CRA de Bionegócios da Amazônia e de outros biomas, tá? Que envolve a Belterra, a Conexus, o Grupo Gaia e Santander. Falamos do Fundo de Venture Philanthropy, do Fundo Vale da Dínamo, do CRA Sustentável do Cacau, que tem a ver com a Taboa, tem a ver com um edital do BNDES, que foi um piloto lab, e também outros parceiros, do mecanismo de financeiro para apoio de negócios na Grande Reserva da Mata Atlântica, que tem a ver com a Fundação Grupo Boticário, com a Tre Investimentos, com a Parsifal, que fala de empréstimo coletivo, de crowdlending P2P e de doação. Trouxemos também Fundo de Bioeconomia da Petrobras e da Régia, que é um FDIC, o de Descarbonização do Espírito Santo, que envolve Bandes, BTG, que também é um FDIC, e o Mecanismo de Garantia para a Restauração Florestal, que é um FIF. Então, mais ou menos aqui um panorama geral do que está nessa publicação. E a gente colocou também, vocês que já são membros do subgrupo participaram dessa redação, e a gente destacou em cada um desses casos bem claramente qual que era o componente de blended finance de cada um. Por quê? Porque o blended é uma ferramenta altamente customizável. Então, assim, eu posso usar o blended de diversas maneiras, mas a gente tentou, de maneira muito clara, deixar muito claro qual que é o componente de blended de cada um deles. Então, no CRA de Bionegócios da Amazônia e de outros biomas, o Blender estava ligado a serviço de assistência técnica, de apoio à gestão e facilitação de acesso a mercado e além da estrutura de cotas subordinadas, e com isso permitiu a dispensa das garantias tradicionais. O Fundo de Venture Philanthropy atuou como um provedor de capital catalítico, reembolsável ou não, para poder equalizar a relação risco-retorno e liquidez e impacto nas operações de equity, dívida e doações. O CRA Sustentável do Cacau integrou originação de crédito, assistência técnica continuada e aplicação de taxas de juros reduzidas para a agricultura familiar. O mecanismo da Grande Reserva da Mata Atlântica, uso de capital concessional para construir uma reserva de proteção parcial, um colchão de liquidez, além de ter capital semente e os programas de capacitação técnica. O Fundo de Bioeconomia trouxe capital catalítico por meio da cota júnior da Petrobras, com capital comercial, cota sênior da Régia, para alavancar e escalar o financiamento em condições competitivas. O Fundo de Descarbonização do Espírito Santo colocou recurso público do Fundo Soberano dos Royalties de Petróleo para ter uma expectativa de retorno abaixo das taxas, para atrair capital privado e viabilizar no estado do Espírito Santo projetos de descarbonização. O mecanismo de garantia para restauração florestal trouxe três cotas, uma estrutura de três classes de cotas, na qual a cota subordinada conta com participação das próprias restauradoras que são beneficiárias da garantia. A mezanino traz investidores de impacto e instituições financeiras de desenvolvimento para viabilizar e fazer com que os investidores institucionais comerciais entrem na cota sênior. E o EcoInvest Brasil, que é oferta de recurso catalítico via leilão, usa derivativo de câmbio em algumas das chamadas para proteção de longo prazo, linha de liquidez cambial e suporte técnico para a estruturação dos produtos. E o Mário vai contar um pouquinho mais para a gente desse olhar de futuro. E aqui a gente fez uma concatenação dos principais pontos de aprendizados e alternativas, tá? Isso tudo aqui está no estudo, tá? Eu acho que, aliás, esse é um pouco do que vale esse estudo para quem está estruturando investimentos que têm mecanismos de blended. Então, a gente trouxe 5 grupos de aprendizados, né? O primeiro deles é sobre estrutura e mobilização de capital. O segundo, mitigação de risco e garantias. O que a gente viu em termos de estrutura de capital e mobilização? A gente viu que tem uma atratividade diferenciada de investidores, que tem uma coisa que tem aparecido para a gente de maneira recorrente, que é como as pessoas físicas, o investidor varejo, além das fundações, tem um maior apetite, disposição para aceitar retorno financeiro menor em troca do impacto socioambiental, tá? Enquanto a gente ainda vê no mercado institucional comercial a relação risco e retorno tradicional.
Estruturas como o uso de fundos, permitindo ganho de escala e capilaridade. E com isso a gente tem também um ambiente para testar diferentes modalidades de financiamento e instrumentos, tá? A gente viu isso em um dos casos. A flexibilidade nas séries, que é capaz de equilibrar as expectativas de risco e retorno para os diferentes perfis de investidores. Entrando em mitigação de risco e garantias. Quanto as garantias entram como catalisador, né, e podem ser mais eficazes que o financiamento direto. As reservas de repactuação dos negócios em estágio inicial, ou a existência de uma reserva de proteção, um colchão de liquidez, que é feito pelo capital filantrópico. Com isso, a gente mitiga risco de inadimplência e atrai esses investidores privados, muito uma característica do blended aqui. A garantia solidária e a pulverização, os avais coletivos, né, e a pulverização do portfólio entre diversos devedores, né, que são alternativas eficientes para a exigência de colaterais físicos, facilitam o acesso de crédito para comunidades e para os pequenos produtores. Os dois outros blocos são a integração entre crédito e assistência técnica, e aqui a gente vê o fortalecimento da sustentabilidade, e isso foi muito recorrente no que a gente viu, que só o crédito não é suficiente para alguns negócios de impacto. A gente precisa da integração com assistência técnica especializada, no campo, no negócio. A gente viu muito a figura do assistente de crédito, do assistente técnico, eu acho que isso é um componente, um aprendizado muito chave. A customização do plano de investimento, né? Também essa assistência técnica para construir o plano de crédito, em parceria com quem está na ponta, para poder aumentar. De um lado você educa, e do outro lado você também traz, aumenta a confiança e você reduz a inadimplência. Em termos de regulação e governança, a gente viu em um dos casos métricas de impacto vinculadas à remuneração. Isso foi bastante inovador em termos de governança, que é o Impact Linked Compensation. O papel do capital âncora público, né? Aqui a gente viu muito esse comprometimento, como reduz a percepção de risco sistêmico e traz confiança para o mercado privado. A necessidade de flexibilidade legal, isso a gente vai falar um pouco aqui, e a gente tem falado disso já há tempos em Blended, das barreiras regulatórias, e acho que isso também reforça o papel de um laboratório de inovação. Inovação é um pouco isso, a gente poder construir o futuro e trabalhar nas regulações para que as regulações possam construir a confiança que a gente precisa, mas poder garantir que as ferramentas sejam viáveis, né, tanto economicamente, tanto em tempo. E, por fim, alguns dos desafios transversais que a gente identificou: complexidade institucional, né, o quanto exige tempo, coordenação entre múltiplos stakeholders e a gente educar. Então, esse webinar também é um olhar de educação, vai ficar gravado para quem depois precisar, vai estar no YouTube. Eu acho que é bem importante porque ele resume muitas coisas e a discussão com certeza vai ser muito rica. O desafio dos custos de transação e de burocracia, né? Os custos, os tempos de registro, complexidade regulatória, ainda dificultam o acesso dos investidores pessoa física, elevam e varejo, né? E elevam o custo final do crédito na ponta. E o desafio de maturidade dos projetos, tá? Especialmente alguns ligados à descarbonização, que têm alto nível tecnológico, ainda precisam um capital mais paciente e instrumentos como o de maior risco, como o equity. Então, esse é um compilado, tá? Muito rápido do nosso estudo. Ele vai ficar disponível. Acho que alguém vai colocar no chat já já para vocês baixarem e lerem ele na íntegra. Mas a gente quis trazer um pouquinho esse olhar para quem não participou de todas as sessões ou para a gente recapitular um pouquinho as outras sessões. E agora, pessoal, eu vou passar a palavra para o Mário Gouveia, do EcoInvest, para a gente ouvir um pouquinho os aprendizados até aqui dos 4 leilões e principalmente uma perspectiva de futuro. Então, Mário, vou parar de compartilhar aqui e vou já dar as boas-vindas, vou te pedir para você dar as boas-vindas e aí eu já vou lançar uma pergunta. Bom, muito obrigado, Carol, André e a equipe aqui do Lab, das entidades parceiras. Eu acho que essa publicação, a gente vem, enfim, eu acho que desde de alguns 2, 3 anos atrás, nessa junção do Ministério da Fazenda com o MMA,
a gente teve uma série de medidas bastante interessantes nesse segmento, né? Desde a proposição do mercado de carbono, taxonomia, as debêntures, enfim, foram uma série de medidas que tentaram destravar o investimento de impacto e principalmente o investimento em projetos sustentáveis. E o EcoInvest ele veio nesse conjunto, ele se soma a uma série de medidas e é sempre bom ter uma reflexão, né, a respeito. O que que a gente está fazendo, como que a gente está evoluindo, quais são as... Né? Então, muito oportuno, muito obrigado aí pela oportunidade para ter essa reflexão hoje. Obrigada, Mário. Eu vou adiantar um pouquinho, porque eu já tinha feito essa pergunta aqui por alto, porque uma curiosidade nossa, assim, quando o Tesouro lança, né, um aporte de capital nos 4 leilões, a gente muda toda a agenda do mercado de impacto, ele se torna muito mais robusto. E a gente queria ouvir um pouquinho de você, se você já vê resultado, nesses termos, assim, o que que já mudou na agenda do financiamento de impacto no Brasil, se mudou, né? O que que vocês têm visto? Eu sei que é um espaço muito curto de tempo, mas com certeza vocês já têm muitas percepções por aí. Bacana, Carol. Eu acho que o primeiro ponto que eu acho que tem que ser colocado é que o EcoInvest ele entra dentro de uma estratégia. Então, quer dizer, a gente tem um plano de transformação ecológica, né, que é essa transição para uma economia de baixo carbono, e ele se insere ali como um dos instrumentos econômicos para seguir esse propósito. Então, quer dizer, ele não é um instrumento pelo instrumento, ele tem um objetivo, uma visão de médio, longo prazo, que a gente acha que faz sentido, que o Brasil tem vantagens competitivas nesse segmento, que seja na descarbonização, nas áreas de desde combustíveis sustentáveis para aviação, fertilizantes, enfim, tem uma série de atividades econômicas que o Brasil pode tomar a vanguarda e tem vantagens competitivas para isso. E o EcoInvest ele veio nesse sentido fazer como que a gente pode fazer a diferença nesse segmento. Lá na sua apresentação, ele está muito alinhado à nossa lei. Você colocou lá derivativos cambiais, a linha de liquidez e tal. É o que está na lei. Foi como a gente começou o EcoInvest, ele começou nessa discussão do câmbio, mas eu acho que ele veio ganhando, dentro dos leilões, foi, foi se adaptando às necessidades do mercado. Como você bem colocou, o Blended Finance ele é super flexível e adaptável. Né? Então, dependendo da dificuldade daquele segmento que você está tentando levantar, a gente consegue ajustar e trazer instrumentos que possam ser flexíveis para aquele contexto. Né? Bom, em fazendo isso, e a gente trazendo o primeiro leilão, né? O primeiro leilão a gente trouxe uma linha de blended no sentido mais básico, que é uma linha a 1%, e o banco, as instituições financeiras têm que tomar um recurso ao mercado, somar e fazer uma taxa blended para o usuário final. Depois, e que mobilizou 45 bilhões no total de investimentos. Depois, e esse volume já está praticamente fechado dentro dos bancos. Depois veio o segundo, né, de recuperação de pastagens, enfim, esses volumes, o que eu tenho já escutado de feedback dos bancos, acho que a primeira, como a gente sempre tem esse desenho de passar pela instituição financeira, o que tem o pró e tem o contra, a gente sabe disso. Um pró é que a gente, né, consegue ter escala e visibilidade muito rápido, que a gente utiliza essas grandes instituições que conseguem mobilizar um volume de recursos muito grande. Um contra é que talvez você não tenha a capilaridade e a adaptabilidade necessária, e por isso a gente foi evoluindo para ter fundos de investimentos, enfim, trazer outros agentes para esse modelo. Mas um primeiro feedback que eu tenho é que hoje uma área ESG, de todos os bancos que a gente conversa, eles falam, Mário, você trouxe a agenda ESG para... É uma área que ficava num segundo plano e agora é uma área que ganhou um status dentro da corporação. A gente agora está crescendo esse segmento, está se especializando, está ganhando uma dimensão. Então, acho que esse foi um grande resultado estrutural, eu falo, né? Porque depois de um tempo, depois se eventualmente essa política ela permanece, a gente tem algumas mudanças, esse movimento tende a ser mais perene nas instituições financeiras. Outra coisa, assim, a gente tem uma série de anúncios recentes dos bancos se esforçando para fazer captação fora do país.
um custo mais barato. Então, tem diversas estruturas, assim. Uma que eu achei super interessante, um banco privado, bancos privados procurando organismos multilaterais, bancos internacionais grandes procurando montar estruturas que chegam a ficar mais competitiva que o multilateral. Então, é uma série de modificações no mercado que trazem esse capital um pouco mais barato para o Brasil. Eu acho que isso também é estrutural. É, e tem os projetos, né? Quer dizer, a gente tem ali um tempo de execução, então o banco ele toma o recurso, ele tem até 2 anos para apresentar o primeiro relatório, que vai ser auditado e com avaliação de uma entidade independente. Isso, para o primeiro leilão, vai se encerrar em outubro, então a gente deve receber em novembro. Mas a gente montou ali um monitor do EcoInvest, é uma aba dentro do nosso site, em que a gente já vai atualizando, junto às instituições financeiras, o que tem sido desenvolvido. Então, ali a gente já tem mais de 7 biorefinarias que, que eu acho que traz um componente super interessante. Se a gente pensa em ter uma pauta de biocombustíveis e principalmente de SAF avançado, diesel para marítimo, a gente vai ter que ter o etanol feito numa qualidade, num volume e numa produtividade muito alta para poder fazer a rota Alto to Jet, por exemplo. Então, são uma série de coisas que já vem acontecendo. Saneamento, tem vários projetos super interessantes de saneamento, coleta de lixo, gás. Então, quer dizer, a gente já tem ali um volume acho que de 30, 40 projetos, em torno de 30 bilhões que já estão em execução desde o do leilão que a gente publicou em 2024. Enfim, eu acho que são esses pontos aqui que eu posso colocar. Como você disse, tem muita coisa para falar. Vou ficar aqui nessa resposta aqui. Obrigada, Mário. É muito legal, né? Quando a gente mexe a roda do investimento, a gente vê a roda da agenda da transição ecológica rodar também. Então, tão interessante isso. E aí, a gente queria te ouvir um pouquinho em termos de perspectivas, tá? Perspectivas do futuro, né? Como esses 4 leilões, toda a política do EcoInvest, como que isso traz perspectivas para o avanço do investimento do impacto como um todo no Brasil? Você deu uma palhinha nessa tua primeira resposta. E aqui, quando a gente fala de impacto tanto social quanto ambiental, e a gente vai puxar um pouquinho essa palhinha para o social também, que a gente quer ouvir um pouco. Eu sei que tem gente aqui na plateia que vai perguntar do social, então a gente queria te ouvir um pouco quais são as perspectivas, então, para o avanço do investimento de impacto no Brasil. Tá bem. Bom, eu vou dar um passo atrás ainda e vou caracterizar. Eu falei um pouco da flexibilidade do instrumento. Eu acho que é super importante deixar isso numa página comum, num senso comum, como que a gente enxerga. Então, por exemplo, várias das iniciativas que vão ser faladas, que estão na publicação, elas trabalham para um CRA. Por que não levar um recurso catalítico para dentro de um CRA? Por que não levar um recurso catalítico para alguma estrutura de um fundo em que esse fundo também consegue um outro capital catalítico para se somar? Então, desde do leilão 2, quando a gente, com a tese de recuperação de pastagens degradadas, a gente habilitou a instituição financeira a mandatar, a repassar o recurso do EcoInvest para um fundo de investimento. No caso, com um instrumento de dívida, um FDIC, um FIAGRO. E ali a gente trouxe também o conceito de empresas âncoras, cooperativas, é, e, enfim, e fundos de investimento, que seriam os agregadores da política. Claro que, quando a gente está falando de um volume EcoInvest, o MRV dele é bastante elevado. Por exemplo, o Leilão 4, ele tinha um manual de mais de 100 páginas ali, com salvaguardas socioambientais, necessidade de relatórios, avaliação de SPO, enfim, é uma série de elementos que trazem custo no processo, e esse custo importa, né? Então, quer dizer, se a gente pega uma instituição financeira, ela claramente ela vai preferir fazer uma operação com um ticket mais alto. E isso eu acho que é natural, quer dizer, você tem uma série de engrenagens que estão sendo montadas nas instituições financeiras para fazer essa análise de impacto, que na verdade, assim, o objetivo da operação ele pode nascer com impacto, mas a gente só vai saber se teria impacto mesmo a partir da análise ex post, se aquele investimento realmente atingiu os resultados obtidos. E para a gente fazer isso,
tem custo, o MRV tem custo, né? Então, a gente está nesse processo agora que os bancos estão se estruturando para isso. Então, com esse volume de capital, eu acho que um outro efeito colateral é esse: os bancos estão se adaptando. Vamos fazer o uso da terra? Os bancos têm que entender fazer análise espacial e entender onde está o polígono, fazer cruzamento de dados, ver se teve desmatamento, não teve desmatamento, se a área que está sendo observada ela está seguindo a atividade ou não. Então, quer dizer, isso tudo tem um desenvolvimento tecnológico e de sistema por trás, não trivial. Como isso tem um custo fixo, isso tem que ser diluído. Como tem que ser diluído, o primeiro passo, e que para mim é racional, são tickets maiores, são operações maiores que você consegue mobilizar um volume de capital maior com menos contratos e com menos dificuldade de verificação. Mas uma vez isso estando estabelecido e criando esses mecanismos de agregadores, que eu vou voltar nesse tempo depois, criando esses mecanismos, a utilização dele, então o custo marginal tende a cair, porque você já está diluindo o custo fixo e, portanto, você começa a ter ali o custo, né, variável, você consegue ter escala e diminuir esse custo. E aí eu acho que é natural que os grandes projetos comecem a ser entendidos e vai ter uma procura para projetos médios e menores de uma maneira mais natural, né? Com essas novas edições do programa, enfim, e a política mudando nesse sentido definitivamente. E aí eu falei dos agregadores. E aqui eu acho que vem um ponto que fica também, é um comentário e uma provocação, porque assim, as bases do programa já estão aí abertas para esse tipo de movimento. Então, quando eu falo agregador, por que não uma empresa âncora financiar a sua cadeia de fornecedores e estruturar ela melhor e trazer esse capital catalítico de forma que o financiamento da produção possa ser mais baixa para quem está na ponta? Isso é possível já. Agora, a gente já está vendo esses modelos. A gente começou com o leilão 2. O leilão 2, a gente só tem alguns primeiros projetos e a gente vai ter aí uma aceleração do desembolso do projeto durante esse ano. O leilão 3 é um leilão feito para inovação. A gente vai ver uma demanda muito alta por recurso, por venture capital, o projeto para startups, early stage, vai ser um outro desafio aqui, a gente pegar esses menores, e enfim, vai ser, enfim, é um desafio. E depois o leilão 4, que a gente vai soltar ali, o resultado deve sair nas próximas semanas. Os bancos acabaram de enviar as ordens para a gente, esse talvez seria o que tem um componente, já tem a sociobioeconomia, inclusive explícita ali, que é 10% mínimo do portfólio do banco tem que ser desembolsado em atividades de sociobioeconomia. Então, é algo que a gente ainda está construindo, vamos ver como é que vai ser o resultado, mas fica a provocação, quer dizer, os fundos têm que se estruturar para montar modelos de negócio em que consigam pegar esses pequenos projetos e transformar ele em escala, né? E aqui eu acho que outras iniciativas, por exemplo, aqui da Taboa, é um ótimo exemplo de como você consegue pegar, reunir pequenos, trazer ali assistência técnica, trazer outros elementos e dar escala, bancarizar e aí se tornar um produto bancarizável, né? Acho que é isso, acho que é só para mostrar esses exemplos, né? A gente no leilão o capital paciente tecnologia, leilão 3, ele traz isso de uma maneira explícita, uma linha 1% de 10 anos, com até 3 anos de carência, que pode se transformar num first loss ou um incremento de performance para aquele fundo. No leilão 4, a gente traz o desenho da linha adicional, que é entender que às vezes não é taxa, não é um problema. Ele passa do cambial, então a gente já habilitou todos os mecanismos cambiais no leilão 4, o EcoInvest agora está totalmente implementado e regulamentado, então o banco pode utilizar a linha de Blended Finance para diminuir o custo cambial, para montar um mecanismo de liquidez, enfim, esses instrumentos estão flexíveis a partir de agora, mas não necessariamente isso vai resolver o problema. E aí a gente trouxe esse outro desenho da linha adicional. E o que serve essa linha adicional? O banco cria uma conta vinculada ao projeto principal, e aí, com esse recurso a 1% aplicado à taxa de mercado, o float gerado nessa conta vinculada, o banco tem que demonstrar que está aplicando em mecanismos de assistência técnica ou criar uma infraestrutura habilitante, especialmente na região norte, né, na Amazônia, ou criar algum mecanismo de mitigação de risco. Então, muitas vezes, ele não é o pequeno não é bancarizado, ele não tem garantias, ele está completamente fora
fora do sistema financeiro. Como é que ele entra no projeto? Então, o banco poderia criar ali um mecanismo de garantia num modelo do tipo de agregador de um fundo, de um CRA, de algum instrumento desse tipo, que aí mitiga o problema de garantia e a gente chega no pequeno. Então, é isso. Acho que, sim, como perspectiva, eu acho que é consolidar essa plataforma de instrumento, é olhar o Tesouro Nacional não como um provedor de linha barata, como tradicionalmente foi, em linhas tradicionais, que a gente tem uma série de críticas também a respeito. Pronaf, será que a discussão do Pronaf é essa mesmo? Será que é taxa? Será que tem algo a mais? Será que a gente consegue transformar esse capital público, que é tão caro, que afinal de contas ele é de toda a sociedade, a gente paga tributos e ele impacta a dívida, enfim, ele é da população, como a gente consegue utilizar esse capital de uma forma mais eficiente para destravar os projetos de uma maneira? Então, quer dizer, sempre é olhar na ponta, sim, o impacto social, quanto que isso se reverte em crescimento econômico e quanto isso se reverte em sustentabilidade. Eu acho que é um outro olhar, enfim, como perspectiva que eu vejo é como consolidar essa plataforma, mantendo essa flexibilidade, podendo se linkar ao sistema financeiro e ao mercado de capitais. Perfeito, Mário. Eu acho que você traz alguns pontos que são pontos que a gente se pergunta aqui, né? E eu acho que esse aspecto do pequeno, principalmente, assim, é um tema que a gente é, esse desafio, né, de montar estruturas com pequenos projetos de escala, a gente sabe que, assim, da teoria para a prática, isso é super desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente também não para num ponto que, assim, a partir do momento que vocês injetam todo esse nível de recurso nisso, todo um ecossistema começa a se movimentar, e aí eu acho que tem o papel de vários atores aqui de também fazer as provocações na hora correta, né? E aí eu vou ressaltar um pouco de conversas de bastidor que a gente tem com a turma que trabalha o Blended Finance com vocês, de quanto vocês também são acessíveis para a cada leilão vocês vão ouvindo e vão trazendo aquela notinha ali para incorporar isso e para falar, ó, a gente viu que isso aqui era um gap, a gente está colocando isso no próximo leilão. E eu acho que assim a gente consegue claramente mudar essa agenda e trazer essa agenda para o futuro, né? Então acho que isso é super importante. Obrigada. Eu tenho certeza que vai ter umas perguntas quentes, tá, Mário? Eu tô aqui, assim, o webinar para mim é sempre muito legal, porque a gente sempre curte, né? Você fala, nossa, já sei até quem que vai perguntar alguma coisa. Então, acho que vão ter alguns questionamentos muito legais aqui. Muito obrigada. E agora eu queria abrir um pouco a palavra para o debate, trazendo aqui, então, vozes da Gabriela, Daiane, Marta, e Júlio, para a gente falar um pouquinho da perspectiva da organização de vocês, trazer o seguinte olhar, né? Então a gente sabe que temos ofertantes, estruturadores, escolhemos trazer um olhar legal aqui, então Daiane representa muito isso, porque a gente sabe que tem muitos desafios legais e que os escritórios de advocacia trabalham mão a mão para poder desburocratizar a agenda do Blended. E a minha pergunta para vocês é da perspectiva da sua organização, tá? Que quais são os desafios atuais para o avanço do investimento de impacto com estruturas de blended? É, eu ia falar uma ordem, mas eu acho que quem quiser começar pode começar. A gente vai fazer uma rodada que todos respondem a mesma pergunta, tá? Para quem está assistindo, a gente já combinou com todo mundo que está aqui. Então, é essa rodada, vou repetir a pergunta. Então, da perspectiva da sua organização, quais os desafios atuais que vocês vislumbram para o avanço do investimento de impacto com estruturas de blended? Posso começar? Bom, eu acho que são alguns desafios. Primeiro, entender como é que a gente traduz, né, o desafio do projeto, né? Então, pode ser uma agrofloresta, pode ser um projeto de restauração, pode ser pequenos agricultores, como o Mário falou, né? Então, e cada um é diferente, não vai ter uma bala de prata que vai funcionar para todos, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender qual que é o desafio, como é que eu vou traduzir esse desafio numa estrutura financeira, muito provavelmente de blended, né? Eu acho que o blended ele tem esse papel de impulsionar coisas novas, né? Então, quando a gente vê qual é o papel
da filantropia e do Blended e de outros capitais catalíticos do próprio EcoInvest, eu acho que é muito destravar coisas e fazer, empurrar coisas que são pouco conhecidas, que a gente não tem como precificar, né, do ponto de vista do mercado financeiro tradicional, faltam dados, falta histórico, natureza especificamente também tem uma complexidade em camadas, né? Então, eu vejo muito o Blended como esse motor de aceleração inicial, mas que depois a gente vai ter que ter outros vindo, né? Então, capitais mais comerciais, mais mainstream, né? Que vão começar a vir em maior escala, como é que a gente usa o Blended para destravar capital privado e depois como é que esse capital privado começa a ter dados necessários para fazer essas precificações e análises e conhecimentos e a gente usar isso de uma maneira não para sempre necessariamente, né? Para mim ele vai ser sempre, ele vai estar para sempre eventualmente, porque você vai ter novos desafios. Então, o que a gente viu em energia eólica e solar uma década atrás, duas, o que a gente viu no próprio CRA 15 anos atrás, são coisas que são ondas, né? Então, qual que essa é a onda que a gente está agora? Provavelmente vai ter alguma outra onda daqui a 10, 15 anos que o Blend vai fazer esse papel. Minha visão aqui. Obrigada, Marta, muito bom. Eu gostei muito do motor de aceleração inicial ou nos ciclos de inovação que vai precisar, né? E eu acho que você trouxe uma coisa que eu acho que eu nunca tinha ouvido, né? Como você traduz o desafio dos projetos numa estrutura financeira. E aqui eu vou colocar o outro papel, sabe? De quem empreende e olha para as coisas, porque às vezes o empreendedor ele não consegue traduzir isso, ele não consegue dimensionar isso, é difícil para ele explicar, né? E quanto mais inovador o projeto é, mais difícil de explicar. E mais difícil e mais requer também uma inovação que acompanha na estrutura blended. Obrigada. Bom, posso dar continuidade aqui. Bom dia a todos e todas. Sou a Gabriela, diretora operacional aqui do Bandes, né? A gente tem o case do Fundo de Descarbonização. E da perspectiva atual, né, da estruturação do fundo, ele foi lançado agora em janeiro. Ao longo da estruturação do fundo, né, o Mário trouxe ali, a gente trouxe toda a perspectiva de ser um fundo, obviamente, que traga impacto em termos de descarbonização para o Estado do Espírito Santo. Então, o Estado ali, por meio dos royalties, por meio do Fundo Soberano, está aportando um recurso significativo como um capital catalítico e esperando um impacto para a sociedade. Então, como que a gente, né, o desafio agora, nós, em termos regulatórios do fundo, nós colocamos mecanismos para que esse impacto possa ser verificado e possa ser medido por meio dos indicadores, os KPIs. Então, os projetos, eles agora precisam ser estruturados de forma que você tenha um acompanhamento desses indicadores. E aí eu acho que vem um desafio muito grande, que é como os empreendedores, as empresas, ali a gente está falando aqui no Estado do Espírito Santo, que tem uma estrutura de pequenas e médias empresas, as grandes empresas são poucas, então a gente, né, tem um universo, uma limitação territorial que faz com que a gente necessariamente vai ter que enfrentar esse problema das pequenas e médias empresas, e como que essas empresas agora estejam estruturadas para reportar esses dados, para poder passar, né, numa verificação de um SPO, que também está previsto no fundo, que os projetos depois eles sejam, né, mensurados, avaliados por um SPO. Então, essa originação dos projetos, da maturidade e também desse ensinamento mesmo para o setor privado, para que eles entendam que eles estão entrando, estão conseguindo, né, um recurso subsidiado, mas que eles precisam ter toda essa entrega dos dados, essa estruturação interna dentro das empresas, para a gente agora, eu acho que tem sido um desafio, e aí trazendo um pouco o que o próprio Mário falou, o próprio banco, né, a gente está com a gestora ali, com o BTG, ele também se estruturando para entender que ele está num fundo de impacto, então ele vai ali dando a mão ao empresário ali para poder mostrar o que
o empresário vai ter que, além de implantar o projeto, vai ter que reportar em termos de dados, em termos de impacto, de descarbonização, para poder ter acesso ao recurso subsidiado, né, abaixo aí das taxas. Acho que é isso, trazendo essa perspectiva também que todo mundo fala, né, da assistência técnica, do Project Preparation, dentro dessa perspectiva de coleta de dados, de informação, que eu acho que é um pouco que agora está sendo um desafio para a gente. Obrigada, Gabi. Acho que aqui tem vários desafios, né? Quando a gente fala de dinheiro público e colocar o pequeno e o médio negócio nessa cadeia, eu acho que assim, vocês devem estar aprendendo muito e com certeza o Espírito Santo vai contar alguns casos de sucesso daqui para frente em alguns anos. Então, a gente vai estar aqui com a pipoquinha para poder ouvir aqui no Fórum do Lab. Obrigada. Bom, Júlio, não sei se você quer falar um pouquinho mais até da perspectiva de quem Posso, posso, estrutura, porque posso aí, falar, sim. porque aí eu termino aqui até pegando um pouco do gancho de todos vocês, assim, para falar, enfim, da perspectiva jurídica. Eu vou acabar falando uma perspectiva até mais geral. O primeiro desafio, acho que a Marta abordou já, então você breve aqui, que é transformar essas oportunidades, né, essas agendas de impacto, sejam elas sociais ou ambientais, em projetos financiáveis, né? Em muitos setores a gente ainda tem um desafio, né? Seja do desenvolvedor não ter exatamente a experiência com projetos bancáveis, né? Ou até mesmo no segmento em si, né? Então, no Brasil a gente tem um pipeline bastante relevante de clima, bioeconomia, restauração florestal, infraestrutura social, transição energética, etc. Mas muitos projetos eles chegam com uma fragilidade muito grande na estruturação, né? A previsão de receita bastante amadora ou incerta, as garantias também não vêm estruturadas, às vezes porque não tem, mas muitas vezes porque não tem conhecimento, tem uma dificuldade de mensurar esse impacto, né, os riscos de implantação, de governança, etc. Então, melhorar essa fábrica de projetos financiáveis, né, as oportunidades a gente tem, mas a fábrica ela precisa ser escalada e melhorada, né? Um segundo desafio no Blended Finance, eu acho que é essa forma que a gente tem tratado, muitas vezes a gente tem tratado, o banco tratou isso, né, na chamada de Blended Finance que a gente fez há alguns anos, dessa forma. Eu acho que a gente precisa evoluir, tratar o Blended como uma solução artesanal, né? Quando a gente trata o Blended sempre como uma solução artesanal, isso exige, aí para a Dayana, sempre um desenho jurídico muito customizado e complexo, exige falar com reguladores muitas vezes, porque são coisas novas, nunca feitas, o próprio desenho financeiro também acaba sendo complexo, todo o operacional, enfim, isso aumenta o custo, complexidade, tempo, dificulta bastante instituições, Banco de Desenvolvimento, bancos multilaterais, instituições públicas de participar, porque tudo que é muito diferente gera um pouco mais de risco, né, e foge um pouco da burocracia já estabelecida. Então, para escalar, acho que a gente precisa também migrar para mecanismos mais replicáveis, mais padronizáveis e menos artesanais. O terceiro ponto, eu acho que para mim esse hoje é o ponto principal, é a correta alocação dos riscos, né? O Blended Finance, para mim, não deveria ser entendido como um capital, apenas um capital mais barato, né? Muitos clientes, pelo menos lá no BNDES, vêm, tem a chamada do Blended Finance, só tem esse recurso que ele entra como Matching Fund ou um Blended Finance, como assim, tem um capital mais barato. Só que eu acho que esse não é o principal objetivo do Blended Finance, né? Acho que a questão central eu tenho um risco que eu não estou conseguindo mitigar, né, ou direcionar aqui, e eu preciso desse capital. Então, acho que a gente vai entender também o capital, o Blended Finance, como um capital, não um capital mais barato, mas um capital que direciona ou mitiga algum risco específico, algum gargalo, né? Seja ele de custo de crédito, seja na performance, seja câmbio, enfim, o risco de implementação ou garantias para aquele projeto. E acho que o último desafio aqui que eu penso aqui, e é um desafio para todos nós, já dá para ver a diversidade aqui, né?
que é o desafio de coordenar atores com mandatos muito diferentes, né? A gente tem o BNDES, o Bandes aqui, que é um banco público, tem escritório de advocacia, tem investidores privados, tem o governo federal, tem regulador, tem organismos multilaterais, tem a Marta aqui, que é uma gestora, enfim, tem os beneficiários finais, que no final tudo é feito para atender e gerar impacto nesses beneficiários finais, e cada um com uma perspectiva diferente, né, de retorno, risco, necessidade de governança, e acho que esse também é um grande desafio hoje dessa agenda de Blended Finance. E aí eu vejo o BNDES, ele tem tentado ter um papel como uma instituição que também ajuda a organizar essa arquitetura, né? Fez a chamada de Blended Finance, a gente participa do NIL, está construindo soluções conjuntas no âmbito do laboratório, do NIL, enfim, e de outros fóruns. Vou encerrar aqui, vou deixar a Dayana falar um pouco. Obrigada, Júlio. Eu acho que quando você fala da melhorar a fábrica de projetos financiáveis, e aí conectando com o teu último ponto, né? Coordenar atores com mandatos diferentes. Eu fico pensando que assim tem uns atores que também tinham que estar aqui assim protagonizando, né? Como por exemplo o Sebrae, porque ajudar o empreendedor a quebrar a cabeça para olhar e falar, ó, eu tenho uma solução que ela tem risco, mas ela tem inovação, ela tem potencial, vamos lá, vamos testar e validar e pilotar e pivotar para poder chegar mais robusto assim. Então, só trazendo um olhar que assim, né? Eu acho que é um desafio do nosso tempo coordenar diversos atores para soluções socioambientais, assim. Na verdade, eu acho que esse é o desafio da agenda, né, 2030, dos ODS e tudo mais. E o quanto isso é complexo, né, porque são agendas diferentes, lados diferentes, mas o quanto a gente já avançou nisso também, e quanto tem outros que podem ser chamados a estar mais protagonizando a agenda. Obrigada. Bom, complementando aqui então do meu lado, né, dessa perspectiva jurídica, pegando esse gancho aí um pouco do que todo mundo falou, porque aqui dentro do escritório, né, a gente já participou de várias estruturas, a gente é constantemente demandado, né, para esse tipo de estruturação em diferentes fases, né, dos projetos. Então, muitas vezes a gente está pensando junto, né, naquilo que pode ser mais viável, né, a depender dos interesses de todas as partes, em outros o projeto já vem um pouco mais pronto, né, para a gente avançar propriamente na implementação dos documentos, né, fazer due diligence, esse tipo de coisa. Mas, sem dúvida alguma, assim, existe uma complexidade muito grande, né, nessas estruturações, e o que a gente vê aqui muito de desafio é justamente traduzir todos os interesses, né, das diferentes partes envolvidas nos documentos da operação, né? Porque, enfim, tem os investidores, a gente falou aqui também, mesmo do público-alvo, né? Porque a gente percebe, né, que tem uma intenção grande de alcançar o público em geral, mas aí, por conta de diferentes limitações, a gente tem visto cada vez mais ainda muitos projetos piloto, assim, tickets menores, investidores profissionais, para tentar ainda, assim, porque a gente ainda precisa trazer uma estrutura mais robusta, né? Porque aqui pensando como advogada, né, ao fazer a documentação, a gente precisa muito pensar assim, nos instrumentos jurídicos que a gente tem. E a gente aqui até tenta ser bastante criativo, né? Embora a gente saiba que tem algumas lacunas regulatórias, esse debate aqui que a gente está tendo é super importante para a gente tentar destravar e flexibilizar a regulamentação para usar isso de forma mais escalável, mas a gente tenta usar aqui, tanto quanto possível, os instrumentos que já existem, levando assim para dentro desses documentos o que a gente precisa para regular. A Gabriela comentou mesmo da necessidade de fiscalização, aí vamos colocar os critérios para eleger quais vão ser os projetos que vão receber os recursos, e a gente esbarra nesse momento na informalidade, né, dos beneficiários. Então, como traduzir nos documentos da operação toda a robustez jurídica que a gente precisa para não ficar com pontas soltas, né, frente ao regulador, e ao mesmo tempo deixar o documento simples, né, para que isso possa ser traduzido em materiais para ser apresentado a esses diferentes perfis de investidores, né, para que tenha esse apetite. E ao mesmo tempo, assim, aí, quando chega dos bancos comerciais, por exemplo, a gente precisa também ter
redação assim que traga esse risco-retorno que é esperado, né? Então, ao mesmo tempo que a gente às vezes pensa numa estrutura só pensando no impacto, isso não, a gente vê que isso não é suficiente, então a gente tem que tentar sempre acomodar essas duas coisas, né? Então, vamos colocar aqui uma robustez, garantir que esse impacto existe, até porque se a gente coloca no nome, né, que é um título verde, é um título sustentável, a gente precisa ter no documento mecanismos que efetivamente, né, reflitam isso e trazendo esse retorno para o investidor. Então, a gente até teve a oportunidade de participar de diversas, mesmo das estruturas que foram apresentadas no material que está sendo lançado. Então, muito desse desafio está traduzido nisso, né? Essas estruturas de subordinação, o tempo que se leva, né? Porque aí a gente começa a ter muitas idas e vindas com os participantes, né? Porque tenta trazer, a gente apresenta uma estrutura e aí ficou muito complexo, ou enrijeceu demais, ou precisa, quando a gente vê na parte regulatória, né, tudo que é demandado, a gente pensa, isso aqui vai ser muito engessado no momento que vai ser apresentado para o investidor. Ou então, putz, ou tá bacana aqui em termos de propósito, mas cadê? Como que a gente coloca aqui um retorno para atrair melhor esse capital? Então, traduzir tudo isso na documentação, sem dúvida, é o maior desafio que a gente encontra aqui, além de garantir, né, uma due diligence adequada, para que a gente não tenha problemas no futuro e consiga ver, de fato, todos esses projetos sendo escalados. E também, assim, muito a necessidade, né? Um outro ponto que eu gostaria de trazer é essa necessidade mesmo de capacitação de todas as partes que estão envolvidas nas operações. Acho que a Gabriela comentou muito disso, Carol, você bem trouxe aqui o exemplo do Sebrae, né? A gente já fez até operações nesse sentido lá atrás, e a gente percebe que isso, assim, é sem dúvida essencial no CRAD Taboa, que também foi mencionado aqui, como também um benchmark. Isso foi, sem dúvida, essencial, né, para que esse contato direto, essa participação ativa, né, do player junto com o beneficiário, né, para que a informação seja passada adequadamente, a gente consiga, de fato, atingir esses beneficiários, né, que a gente pretende, sem comprometer a robustez aqui da documentação e sem que o tempo necessário para que a gente cumpra com determinadas burocracias, né, que às vezes, inevitavelmente, a gente não consegue escapar muito, né, porque se a gente quer alcançar um público investidor sofisticado, e preparar, né, todo esse material para, em algum momento, chegar no investidor de varejo, a gente precisa também manter essa robustez jurídica, né, na documentação e sempre alinhando conversas, né, com reguladores, com diferentes atores que participam, né, da montagem desses documentos, né? Acho que a minha contribuição, assim, de maneira mais geral, é nesse sentido, né, de tradução e harmonização da documentação, né, desses diferentes interesses, para trazer mais segurança jurídica e, ao mesmo tempo, uma maior simplificação, né, no momento de levar isso ao público que a gente deseja. Muito bom. Eu fico muito pensando que cada parte fala uma língua aqui, né? Quando você pega, tem a língua do jurídico, tem a língua do mundo financeiro, tem a língua do setor público que vem com manual de. Eu não lembro quantas páginas que o Mário me falou, mas me deu um leve arrepio aqui, porque eu sou a pessoa que lê os manuais e fala, ai meu Deus. E daí você separa numa palavra e fala, não entendo nem essa palavra. Então eu acho que essa necessidade de capacitação de todas as partes e de chegar numa linguagem comum é super importante, assim, que você traz sem colocar em risco a governança, sem colocar em risco todos os controles que são necessários para que isso avance, assim. Mas fazendo uma. Eu adorei a fala do Júlio, que ele fala do solução artesanal, né? Porque aqui é muito um craftwork mesmo, um trabalho artesanal de cada projeto ter a sua customização, mas ao mesmo tempo também da gente não deixar tudo tão customizável, porque senão a gente não tem um olhar de que isso possa escalar. Muito bom. Muito obrigada, Dai. Pessoal que está nos assistindo, eu vou pedir para vocês já colocarem as dúvidas. A gente vai ter tempo para abrir microfone e ter perguntas, tá? A gente vai fazer mais uma rodada de pergunta para todos. Aí depois a gente pensou muito em fazer uma conversa, porque eu acho que isso também é super rico de ouvi-los. Então, já preparem as perguntas. Quem quiser usar o Q&A, porque às vezes não pode abrir o microfone, também está disponível essa ferramenta para vocês.
E agora eu vou fazer a segunda rodada de perguntas também para todos, para a gente falar um pouquinho de futuro, tá? A gente sempre que fala de blended, a gente fala dos desafios, fala do quão é difícil, do quão é customizável, do custo de transação, do tempo de transação, tá? Ufa, mas por que que as pessoas continuam fazendo blended, né? Por que que bancos pensam e falam, não, a gente vai lançar um edital, a gente vai lançar um fundo, etc, etc. Então, a pergunta que eu queria mover um pouco, até para a gente começar a falar um pouco de futuro e até para a gente colocar um pé, talvez, na próxima agenda de trabalho do Lab, a pergunta é: quais as alavancas que poderiam destravar esse avanço? Vou deixar aberto também a ordem aí. E Mário também, se fica à vontade, se essa, se quiser o jump in, tá? Se você quiser responder também, fica mega à vontade, que eu acho que o valor do debate é esse, assim. Então, vou deixar vocês se organizarem com a ordem também. Posso começar, então? Bom, Eu gostei muito da fala do Júlio também a respeito de alocação de risco, né? E que não é só uma linha barata. Isso eu acho que tem um valor assim imenso e falta uma maturidade muito grande ainda. E depois isso vai reverberar na Daiane e nos instrumentos jurídicos para fazer isso acontecer. É, E é isso, acho que a evolução dos leilões do Ecoinvest, ele vem trazendo o capital catalítico, tentando endereçar risco. Mas isso não é tão simples de ser visualizado, por exemplo. No leilão 4, não foram todos os bancos que tomaram a linha adicional. A gente não publicou, isso aqui é um spoiler ainda do resultado, mas eu fico pensando por que que o banco não tomou? Claramente, ele está fazendo um projeto que está maduro, ele não tá querendo se esforçar ali para estruturar algo que tem. Então, quer dizer, óbvio, ele é use of proceeds, então ele está alinhado, ele tem adicionalidade porque ele está alinhado às atividades que foram selecionadas como positivas ao programa, né? Mas, por outro lado, ela não está fazendo algo que seria ali o pagamento de uma assistência técnica, ele não está utilizando um instrumento para mitigar riscos em nichos específicos. Então, eu acho que o futuro, né, de como a gente destrava e tal, eu acho que vai pelo amadurecimento. São instrumentos novos, são estruturas de financiamentos novas, os bancos estão consolidando áreas e elas são heterogêneas entre si. Você vê bancos com volume de pessoal, com uma aplicação gigantesca e outros que estão começando a dar os seus primeiros passos nesse sentido. Fundos também, né, olhando de uma forma diferente como eles vão fazer a política. Acho que ainda tem todo um teste jurídico para ver se essas estruturas ficam de pé de fato, como é que vai ser observado isso. Enfim, eu acho que passa por uma consolidação e maturidade no mercado para poder fazer soluções mais adaptadas ao contexto, né? Eu vou até pegar um gancho aqui, então, né? Desculpa, Carol, não sei se você ia falar alguma coisa, mas é que a gente fica falando tanto, né, do que falta na regulamentação, e de fato, né, esse debate é necessário, mas a gente também precisa tentar usar, né, o que a gente tem. Aí eu queria trazer, assim, porque a gente teve agora, já que a gente está falando de Ecoinvest, a deliberação, né, que saiu da CVM, a 906, né, justamente para viabilizar aqui projetos no âmbito do Ecoinvest, né, com uma flexibilização, né, de toda a regulamentação dos fundos de investimento. E agora o desafio que fica aqui para a gente é implementar isso, né, porque acho que o mercado também, a gente gosta muito de falar de inovação, mas quando a gente também propõe estruturas muito diferentes, né, que fogem um pouco do tradicional, isso acaba gerando uma certa resistência. Então, tanto que o que se espera, mesmo com essa flexibilização da CVM, que a gente ainda comece devagar, com estruturas mais simples, né? Tá? É um FIP junto com um fundo de renda fixa, né? Só para tentar aqui misturar aqui um capital um pouco mais agressivo com aquele capital um pouco mais certo, né? Assim, até para gerar Exatamente isso. liquidez, né? Então, assim, mas de qualquer maneira já é alguma coisa que a gente consegue usar, até assim, é prazo para alocação dos recursos, que a gente percebia muito isso. A gente aqui, inclusive, tinha que ficar pensando em alguns os mecanismos diferentes para tentar acomodar. Tá, então vamos fazer chamada de capital. E precisa de recurso de doação, então, mas não pode ter direto, porque afinal de contas não é um instrumento financeiro que recebe doação, né? Já que foge, né, da própria natureza jurídica do instrumento, né? Então, como que a gente faz para receber
esse tipo de recurso e garantir que ele vai ser bem utilizado sem ter que ficar pensando em estrutura de para colocar uma associação no meio para receber o recurso e aí então repassar em diferentes tipos de investimento e fazer o papel de governança, fiscalização, né? Então, mas eu acho que essa deliberação especificamente, né, é um ponto para a gente discutir um pouquinho mais e pensar em como colocar assim, os primeiros projetos de pé e tentar escalar isso para estruturas mais complexas, né? E não ficar navegando só ali no mais simples, porque senão acho que a gente não consegue, de fato, aproveitar todo o potencial que a gente pode extrair disso. Vou continuar, então. É. Você quer falar, Júlio? Pode falar, Marta, tem problema não. Não, eu acho que a gente está olhando muito para, né, como é que a gente para de fazer uma coisa tão artesanal e começa a transformar isso, né, em maior escala, em vários aspectos, né? Então, tanto do lado do próprio banco, que hoje tem a área, teoricamente, de sustentabilidade e a área de negócios meio separadas, e aí você tem toda uma parte educacional interna, né, de como fazer isso. Depois a gente tem o lado do investidor também, então uma parte educacional do que é, para que serve, o que significa MRV, o que significa blended, né? Então a gente tem essa parte. E a gente tem também a parte que eu chamo de infraestrutura para a gente conseguir, né, construir essas coisas em cima, meio que as bases. Então, como é que a gente tem um sistema de gestão socioambiental padronizado, escalável, que fala a língua do investidor, por exemplo, padrões de desempenho da IFC? Como é que a gente olha para pequenos numa cabeça mais de fintech, né, em que você consegue ter transparência, diminuir o custo na ponta, né? Então, como é que você origina em escala diversos produtores que são assentados, que têm pouca conexão com a internet, que muitas vezes são analfabetos funcionais, e que estão fora do sistema financeiro, porque você tem muitos ainda excluídos do próprio Pronaf, né? Então, você tem que falar, você falou isso, né, Carol? Falar línguas diferentes. Eu acho que falar línguas diferentes exige que a gente aqui aprenda essas línguas e traduza isso em coisas palpáveis, né? Em estruturas financeiras, em processos, em sistemas, em ferramentas tecnológicas que vão fazer essa tradução e dar a segurança necessária para todo mundo e simplificar a vida das pessoas também, né? Então, como é que a gente faz isso de uma forma mais integrada que seja um ganha-ganha, né? Então, para a ponta, para o beneficiário final, ele tem acesso a uma coisa que ele idealmente não tinha antes, né? Então, acho que o Blender ele também fala muito sobre inclusão. A ideia não é você subsidiar quem já tem acesso e quem já consegue ter várias outras fontes. E depois, para o operador também, tem que ser uma coisa que ele tenha segurança, transparência e capacidade de escala. E para o investidor a mesma coisa, que cada um não seja um, né, que você começa tudo do zero e que você faz uma operação que hoje você tem quase que um desincentivo, né? Para que eu vou fazer uma operação de 1/10 do tamanho que me dá 10 vezes o trabalho, né? Então, enquanto você tem uma equação que meio que cria um desincentivo, a não ser que você seja muito intencional, eu vou fazer, vai demorar 10 vezes mais, vai me dar 10 vezes mais trabalho, vai me dar 10 vezes menos receita no curto prazo, mas eu estou criando um mercado que vai ser fundamental para o médio e para o longo prazo. Então, vai ter um sofrimento aqui, eu acho, no curto prazo, porque se você for ver essencialmente meio que o risco-retorno, ele não vai valer a pena em muitos casos, né? É mais fácil você fazer uma operação tradicional com um player tradicional que vai dar pouco trabalho, talvez seja um pouco mais cara, mas que você está lá fazendo 1 bilhão por mês, né? Então eu acho que a gente está nesse momento aqui que a gente vai ter que ter um esforço extra, criar esse mercado e depois a gente conseguir escalar.
Acho que só sobrou eu, né? Sou o último aqui a falar. Mas já falei Né? muito, né, no Depois eu início, falo, então, depois eu falo então, também. então você é mais breve. Eu acho que como, para não ser muito repetitivo, né, já se falou de tudo, eu acho que a questão de ser artesanal ou não, é como a Marta falou, tem um período, né, que é difícil essa mudar, né? Também não vai ser totalmente customizado as estruturas de Blender, né? Acho que tem um meio do caminho ali entre ser é, mais, menos customizável e mais padronizado as estruturas. Mas eu queria voltar a um ponto de que eu acho que a gente entender, como até a Marta falou também, né, do impacto, a gente tem que causar um impacto, não é simplesmente uma questão de custo e de que o Blender tem que ser visto como uma ferramenta para resolver falhas concretas, né, do mercado, e não uma mera ferramenta de redução de custo. Então, ela tem que reduzir custos. Se o custo é o problema, vou dar um exemplo aqui, a gente tem a questão da restauração, né, que a gente no BNDES apoia com o Fundo Clima, que tem um custo super atrativo, 1% de custo financeiro ao ano, né, no máximo 4,5% ao ano com spread de risco. Se for fiança bancária, o custo tem ficado em 2,31% ao ano. Né? Então, evidentemente, não é o custo aí o problema, né, da implementação desses projetos de restauração, seja para vender carbono, sistemas agroflorestais de cacau ao café, ou simplesmente restaurar. Mas existem outros problemas. Né? Nesse caso específico, o gargalo, o problema é a mitigação do risco, né? É a questão das garantias, que limita bastante o acesso a esse recurso super incentivado do Fundo Clima. Então, na minha visão, a gente tem que articular todos os atores e esses atores também têm que entender a limitação de cada um dos outros atores, né? Às vezes você tem a percepção de que um ator poderia estar assumindo mais risco, mas às vezes naquele momento não é possível, né? E focar menos nas limitações ou na dificuldade de cada um dos atores e mais em que aquele recurso que você tem, ou aquele tipo de recurso que você tem, o que aquela instituição é capaz de fazer para resolver o problema concreto, né? E não, alguém está assumindo menos risco ou mais risco, alguém está com recurso mais barato. Acho que focar muito no qual que é a falha, por que isso não está decolando, por que isso não está funcionando e o que com o meu recurso aqui eu possa contribuir para resolver aquela falha. Acho que era isso, um pouco a gente focar mais nas falhas e em cada recurso como que ele pode atuar para resolver um problema concreto, né? E não, idealmente, que a gente deveria ter atores assumindo determinados riscos, a regulação deveria ser diferente. Evidentemente que a gente tem que buscar, né, melhorar a regulação, que outros atores assumam mais risco, mas não esperar por isso para resolver alguns dos problemas que são possíveis de serem resolvidos hoje, né? Acho que era isso, eu queria destacar esse ponto. Bom, acho que eu vou por último aqui, então agora vou trazer uma outra perspectiva de desafio, assim, olhando mais a questão regional, porque também ainda né, a gente aqui vem de um estado pequeno, do Espírito Santo, né, para poder, apesar de você tinha muita teoria, tem muitas questões conceituais do Blended Finance, mas na hora de colocar impacto, você não estando fora ali do eixo Rio-São Paulo, ou das soluções baseadas na natureza, porque no caso do Espírito Santo, né, óbvio que é importante, mas a gente tem um problema ali de indústria e energia para a descarbonização, o acesso às informações, o acesso às pessoas, o entrar nesse circuito, como a Marta trouxe, essa infraestrutura que vai dar a sustentação para você botar uma solução de pé, de fora do eixo ainda, né, Rio-São Paulo, a gente tem um parceiro, o BNDES, óbvio, né, que também nos ajudou muito no início do processo, mas ainda fica muito distante. Então, a gente ainda tem uma curva de aprendizado para entrar no debate, para depois ainda conseguir estruturar a solução, que o Júlio colocou assim, não vamos esperar, que foi o caso aqui, né, não vamos esperar mudar, vamos ver o que tem de regulação, vamos encaixar para resolver um problema dentro do Estado. Então,
essa perspectiva também do regional e de disseminar mais essas soluções financeiras inovadoras, ainda que sejam artesanais, né, que não são escaláveis, para fora do eixo Rio-São Paulo, eu acho que é uma coisa importante também, que para a gente ter alcançado isso, a gente teve que passar por algumas pedras para poder conseguir acessar, de fato, quem pudesse trazer exemplos e trazer situações que fossem compatíveis para a gente desenhar a nossa solução própria. E acrescento a isso também que aí vem muita questão da capacitação que já foi dita dos diferentes atores para tentar falar a mesma língua, e aí trazendo a perspectiva do setor público estadual, em nível estadual, também você trazer algo muito inovador para o gestor público, principalmente em nível estadual, que não tem benchmark, que não tem uma referência, que não tem uma transparência, que não tem... isso é um outro aspecto, porque aí se você for usar o capital público em nível estadual, você tem que ter uma governança, uma estruturação muito, muito robusta. A gente teve a possibilidade, porque a gente já estava estruturado um fundo soberano que tinha o mandato de fazer desenvolvimento econômico, tinha um plano, então a gente já tinha alguns instrumentos prontos que permitiu a gente avançar com o desenho, mas sem isso, um capital um recurso público solto para se destinar a isso, por exemplo, né, trazendo essa perspectiva do recurso público em nível estadual, é muito difícil você conseguir mobilizar também. Então, acho que são outros aspectos que falam, mas isso não é replicável em todo o estado, certamente não é, porque você precisa de vários instrumentos, várias governanças antes de você conseguir alavancar algum tipo dessa estrutura, olhando para o âmbito regional, né? Gabi, eu acho que você trouxe um ponto tão legal, esse ponto do eixo Rio-São Paulo, assim, porque eu acho que até pra gente, né? A gente chegou e você, por meio do ICS, que eles olharam e falaram, calma, vocês têm que olhar o caso do Bandes, porque eles eram parceiros também. Então acaba ficando um pouco fora do circuito, e assim, né? O quanto a gente precisa amplificar isso, e aí eu acho que. Se por um lado essa sessão hoje não acontece presencial, que é muito legal também para a gente se encontrar e isso, eu acho que esses dados, né, a biblioteca do Lab também fica um espaço muito legal, porque todas as sessões são gravadas. Eu acho que isso também ajuda a gente a quebrar um pouco os silos da falta de acesso a conhecimento. E também fiquei refletindo muito aqui o quanto o edital do BNDES lá atrás, ele não abriu portas para a conversa de budget não chegar do zero, para a conversa de Ecoinvest não chegar do zero. E isso é muito importante. É, Pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. Eu cometi um errinho aqui que, na verdade, não dá para abrir o microfone para fazer pergunta. Então, é tudo via chat ou perguntas e respostas. Então, agora a gente passa por uma etapa de perguntas e respostas. Vou pedir uma ajudinha aí, até Thales me ajudar com isso, para a gente poder começar a ler. Então, quem ainda não fez também se prepara para a gente poder fazer para esse bate-papo. Se for específica, já avisa para quem quer. Se não for específica, a gente abre para todos responderem. Carol, posso fazer um comentário enquanto você organiza as questões? Eu queria comentar em cima do comentário da Gabriela, que ela falou sobre SPO dos projetos. E aí eu acho que aqui tem um papel para o Lab super interessante, que é entender a padronização das governanças, né? A gente tem a taxonomia brasileira, que foi recém-lançada, e aí, eventualmente, cada programa tem a sua própria taxonomia. Então, a Invest, ele sempre lança com algumas características próprias. Se a gente pega a chamada para fundos do BNDES, teve uma taxonomia própria também, que já vem de um tempo. Então, eu acho que essa padronização vai ajudar muito a integração dos instrumentos financeiros, porque eu penso do ponto de vista de um fundo. Eu vou captar com Bands e vou captar com Ecoinvest e BNDES. Para cada um, ela vai ter que girar ali os pratinhos para poder acomodar os requisitos de cada um deles, né? Então, a gente está fazendo um trabalho esse ano para, até o final do ano, antes de sair os relatórios, a gente tem um conteúdo mínimo do que é esperado de uma auditoria independente, o que é esperado de um relatório de SPO. A gente percebeu que eles divergem muito do próprio entendimento de competência de cada um deles. Então, a gente quer meio que
colocar, pelo menos no âmbito do Ecoinvest, é esperado isso. Isso acho que acaba ajudando o mercado como um todo, que pode tomar como referência algo que já vem sendo trabalhado, enfim. Então, eu acho que é um comentário que eu queria colocar aqui para destravar. Eu acho que no contexto de Lab, eu acho que isso faz muito sentido, né? A gente evoluir nessas governanças. Perfeito, muito bom. Eu acho que é um ponto super relevante que você traz, Mário. Acho que a gente tem que avançar nessa conversa e rápido, né? E é engraçado, né? Como a gente vai avançando, a gente vê quais são as lacunas e como acontece a inovação tecnológica, né? A gente vai resolvendo essas lacunas. Temos uma pergunta aqui no chat, do Fernando. Bom dia, Fernando Henrique de Souza, do BID. Como vocês avaliam o papel dos multilaterais como provedores de estruturas de garantias para fomentar as operações sustentáveis no Brasil? Excelente pergunta, Fernando. É aberto, tá, Posso, pessoal? Quem quiser pegar. posso falar um pouco? A gente está, né, junto com o BNDES, justamente desenvolvendo esse está chamando de fundo garantidor, né, para destravar justamente o que o Júlio falou agora, de fundo clima e restauração, e como é que a gente pode, de novo, um ganha-ganha, né? Então, destravar o que já está no fundo clima em condições muito boas, e gerar retorno para as restauradoras e para os investidores. Então, uma das coisas que a gente acha que faz muito sentido é uma estrutura de blended, em que os multilaterais são um catalisador, né, numa proporção que a gente está chamando aqui de 70-30. Então, 70% de capital privado e 30% de capital mezanino aqui, para destravar isso. Então, eu acho que esse é um exemplo, né, que a gente vê. Tem outros, a gente trouxe o IFC no mecanismo Amazônia Viva pela primeira vez para financiar comunidades na Amazônia. Ainda eu acho que tem um desafio interno, né, dos próprios multilaterais, que é justamente comprar essa briga, né, no bom sentido, de operações mais complexas e menores. Então, nem sempre essas operações nascem em volumes de 10, 20, 50 milhões de dólares. Às vezes elas nascem com 5, com 2. E quem que vai olhar para isso, né, na bioeconomia principalmente? Então, eu acho que tem um balanceamento aqui, mas que deveria ser muito relevante, e eu acho que hoje não é tanto, pelos volumes e porque as operações demoram muito. Então, a própria estrutura dos multilaterais, ela não existe uma estrutura em que o mesmo trabalho para você colocar $1 milhão é o trabalho para você aprovar um deal de $100 milhões. Então, não faz sentido para ninguém você ter uma discussão de um ano para $1 milhão, né? E é o que está acontecendo hoje de verdade, esses números. Então, eu acho que os multilaterais, eles também vão ter que, talvez, ter uma adaptação ou alguma forma de conseguir fazer deals em tickets menores mais rápido, para eles também serem os catalisadores, porque a gente está falando tanto de urgência, né, climática, social, etc., e do potencial do Brasil, mas o potencial na teoria, se a gente não conseguir realmente destravar essas coisas e fazer, é muito teórico, né? Então, como é que a gente põe o potencial para realmente trabalhar? E eu acho que é ter instituições e pessoas dispostas a meio que pagar esse pênalti aqui nesse momento inicial de construção do mercado. E os multilaterais têm um papel muito relevante, porque depois é óbvio que isso daqui deveria escalar, inclusive para outros países, né? E a gente tem que ter mais gente e mais instituições dispostas a olhar para essas especificidades. Marta, muito bom. Eu fiquei pensando, e se alguém quiser complementar, tá? Eu só fiquei pensando que assim, né? Às vezes a inovação entra pelo blended e você faz uma inovação na estrutura organizacional e nos processos, né? Então, fica aqui, acho que esse olhar, assim, que às vezes é ruim, balança, traz um olhar de algo que tá, né, que precisa mudar por conta dos tempos, da burocracia, da liberação de recursos, que a gente sabe que é uma realidade,
mas às vezes, quem sabe, faz uma simplificação de processos. Carol, É, deixa de novo pode aqui. comentar. Eu fico pensando se a gente não. Por exemplo, é um banco, né? Um multilateral no fim do dia é um banco, e é um banco grande com cara de banco público, porque ele é um multilateral com burocracia, com rigidezes não desconsideráveis, né? E com board de vários países para fazer a gestão. Então, ele é um bancão. E, por outro lado, você está falando de uma operação pequena aqui de 1 milhão, né? Vou pegar esse exemplo aqui. Será que não cabe o intermediário nesse processo? Será que a gente não tem que ter uma maturidade em que se utiliza um braço privado do multilateral para fazer um fundo vocacionado para um determinado segmento e aí sim ganhar escala? Então, sob o ponto de vista do banco, ele vai fazer um deal grande, né? E alguém vai estruturar esse fundo aqui e esse sim vai ter a capilaridade, vai ter o olhar especializado de encontrar o pequeno. Enfim, é um intermediário, tem uma taxa, mas dada a escala e os volumes, talvez se paguem. Então, é um pouco isso. Talvez não é esperar que o banco se adapte para poder fazer operações de 1 milhão, né? É o mercado que tem que se adaptar, porque o banco é grande demais e vai ser difícil que ele mude rápido. Uma boa perspectiva. É uma boa perspectiva, eu acho que traz esse olhar da complexidade das duas organizações. Eu tendo a dizer que eu acho que multilateral é um pouco mais complexo até que governo, mas meu olhar, minha percepção, né? Enfim. Alguém mais quer comentar essa ou eu posso ir para a próxima? Próxima. Mário, essa próxima é para você. Não sei nem se você vai ter essa resposta, tá? Acho que tem duas para você, então eu já vou ler essa primeira, daí qualquer coisa eu já leio a próxima. O custo do capital financiado pelos bancos que tomaram recurso do Ecoinvest está menor quanto? Posso te responder essa, né? Bom, a gente não limitou. Então, por princípio, a gente assumiu o seguinte pressuposto e a gente está disposto a acompanhar para ver se continua ou não continua nesse segmento. Tradicionalmente, todas as linhas públicas do governo são tabeladas, final, pelo Conselho Monetário Nacional, coloca uma taxa final. O que pode ter uma certa distorção de alocação de risco. De repente, um projeto ele é bom, mas tem um risco maior e acaba que não sai porque ele poderia pagar uma taxa mais alta, mas está limitado para aquela taxa. Então, a gente preferiu abrir para todos os bancos, abrir concorrência. O risco é da instituição financeira, então ela conhece o cliente, sabe o quanto que ela pode cobrar. A gente tem é, já algumas percepções que está um pouco menor, mas eu ainda não tenho o relatório final avaliado. Então, nesse ponto, Carol, é o que você comentou. Eu só vou ter essa informação formal agora em novembro, quando os bancos começarem a trazer o primeiro relatório auditado dos bancos. Vai depender da alavancagem. Então, por exemplo, quando a gente pediu uma alavancagem de 6 no primeiro leilão, eu estou falando uma parte a 1% para 5 partes a taxa de mercado. E esse taxa de mercado é super interessante porque não necessariamente é mercado. O banco que é eficiente na captação, ele consegue achar um outro fundo capitalítico que se agrega. Então, nessa linha de você criar fundos catalíticos, eu acho que uma tendência que a gente deveria observar é que é quase que uma atração, porque o filantrópico ou estadual, ou cada um desses fundos que trabalha com um propósito, eles têm o propósito de alavancar o negócio, mas eles também têm um propósito de fazer o máximo com o menor volume de recurso possível. Então, a alavancagem. Dado que isso se combina, o banco que está sendo eficiente na ponta e consegue desenvolver a menor taxa para o cliente é aquele que conseguiu abrir outros bolsos. Por exemplo, Green Climate Fund, mais EcoInvest, mais mercado. Ou IFC, mais mercado, mais EcoInvest. E isso permite ao banco reduzir sem a taxa ao final. Leilão 1, então a taxa fica um pouco abaixo ali do que seria mercado, sabendo que vai somar risco. Então, eu estou falando DI mais alguma coisa, menos alguma coisa, deve ficar DI menos alguma coisa para a taxa final. Leilão 2, a gente fez uma alavancagem de 1,5 de partida, ficou na média em 2, mais ou menos. Então, ali é esperado que você consiga ter estruturas que saiam abaixo de 10% ou ali na casa dos 10% para recuperação de pastagem. Vai depender também do perfil do cliente, da combinação entre eles. É um pouco assim que a gente está observando. Então, a gente olha, quer saber essa informação, então é uma informação que o banco tem que reportar para a gente.
e a gente observa, vê se um banco está saindo, por exemplo, a custo de mercado ou não teve muito benefício, pode ser uma sinalização que aquele setor está maduro e nem precisaria estar no rol de itens financiáveis, porque ele está, na prática, saindo a preço de mercado. Então, acho que assim a gente vai aprendendo. Não é uma resposta muito fácil, muito óbvia essa, porque assim, não, é X% menos. Não é ainda, não tem essa resposta, mas é esse processo todo que a gente está vendo. Perfeito, Mário. E a outra pergunta, ela tem a ver com o quarto leilão do Ecoinvest. Como empresas âncoras conseguem obter visibilidade sobre os projetos das PMS? Esse acesso depende majoritariamente da relação bilateral com fornecedores, ou já existem mecanismos de agregação e consolidação desses dados em escala? Então, um bom ponto esse, eu entendi bem, essa é uma pergunta bem complexa, na verdade. Quando a gente pensou em empresa âncora, a gente já pensou primordialmente nessa relação bilateral. Ele conhece o cliente, ele tem a cadeia dele que ele está estruturando, portanto, ele consegue mitigar o risco de crédito, a percepção de risco de crédito daquele cliente, ele precifica melhor o risco de crédito que o banco lá fora que não conhece aquele cliente dele. E, portanto, aqui ele tem uma vantagem para poder organizar essa cadeia. Bom, ter um modelo em que você tem ali pequenas e médias e ter uma precificação geral, eu acho que é bem mais complexo, mas eu fiquei pensando, por exemplo, um fundo de microcrédito, em que você entra em um capital catalítico e aí cria uma política de empoderamento por exemplo, tem lá fortalecimento do turismo comunitário. Será que poderia ter uma instituição financeira ou um fundo de investimento que cria um programa de fortalecimento dessas comunidades e aí ele consegue ter acesso e criar um capital mais barato para melhorar a qualidade, a estrutura, a forma de receber, a prestação de serviço desse turismo comunitário de base e utilizar um capital do Ecoinvest para fazer um first loss e aí mitigar o risco para esse cliente que ele desconhece? Enfim, mas eu acho que aí é todo um campo novo, assim, na verdade. Eu acho que aqui é pura especulação. Mas, assim, que eu acho que tem um caminho, acho que tem um futuro, inclusive. Não, eu acho que essas reflexões, né, das empresas, das suas redes de fornecedores, da relação bilateral, de desenvolvimento de fornecedores, são caminhos muito novos, assim. Essa discussão não estava, a gente não estava nessa discussão aqui. Foi muito legal você ter trazido esses pontos para a mesa, Mário. Bem interessante mesmo, viu? Agora o Eric Mifune trouxe uma pergunta aqui. Vemos operações de blended finance com tickets relativamente altos, pelo alto custo de estruturação e customização. Em geral, isso exige anos de maturação, como no caso publicado hoje da captação da Belterra, que levou cerca de 6 anos e contou com capital bastante paciente do Fundo Vale. Parece que há poucos novos projetos. Como estruturar de forma mais sistemática a geração de pipeline na fase inicial, com capital de enabling e talvez novos atores como landscape ou pipeline developers, para reduzir esse tempo e ampliar a escala. Quem poderia assumir esse papel hoje? Boa pergunta, Eric. Boa pergunta, eu acho que é a pergunta que a gente se faz aqui também, né? Quem vai ser o corajoso ou a corajosa que vai pegar essa, eu quero ver assim, mas eu acho que é para a gente começar a olhar, porque essa discussão é muito rica para a gente. Eu acho que aí não vai ter um ator, assim, né, trazendo um pouco da nossa experiência, eu acho que vai ser uma coordenação, na verdade, de atores, né, porque você teria que é o desafio que a gente está passando hoje, né, a gente já tem até a estrutura financeira montada, a gente teve uma sondagem inicial de demanda, uma pesquisa, entender um pouco que existia, assim, projetos para serem financiados de descarbonização, alguns empresários, né, empreendedores querendo isso, mas agora a dificuldade de colocar na prática esses projetos. Então, no caso aqui, a gente falando de coordenação de atores, né, vai precisar mesmo do setor privado enquanto consultores para poder auxiliar nessa estruturação. Vai precisar disso desde o início, porque esses empreendedores eles vão ter que reportar isso numa SPO, em alguma coisa que não está padronizada, então, que também
tem os indicadores, mas é algo para ser construído de qual a metodologia de alcançar esses indicadores. Tem a gente, enquanto banco público, que vai fazer a diligência, ver se isso foi, se não foi, e vai estimular para que esses empreendedores tenham, de fato, esse rigor na implantação do projeto. E, no nosso caso, a gente também tem o capital privado, né, por meio da gestora que está conduzindo o nosso fundo, que é o BTG, que faz toda uma análise de risco, análise, né, financeira ali do projeto para verificar se é bancarizado mesmo ou não. Então, acho que tem uma coordenação de atores que não tem uma resposta única, mas você vai precisar ir quebrando esses desafios passo a passo, né? Projeto a projeto. Acho que nesse momento, mas o ideal é que tivesse sim uma padronização, algo já, um caminho já trilhado nessa frente. Muito bom. Alguém quer complementar? Vou para a próxima. Bianca Auriemo, da Bright Capital. Acho que eu falei errado o teu sobrenome, Bianca, desculpe. Muito falamos sobre a flexibilização necessária dos diferentes investidores para viabilizar a blended. Que tipo de flexibilização precisam acontecer por cada ator? Prazos mais compridos, operações menores, avaliações de deals diferentes. O que mais podemos fazer e alterar internamente em diferentes mandatos para viabilizar esses deals? Posso tentar ajudar aqui um pedaço? É, acho que todos esses pontos são parte, né? Às vezes é mais prazo, mais taxa, enfim, tem pesos diferentes nos deals, mas eu ainda acho que a gente está nessa etapa, né, do artesanal e que cada deal é um deal e que isso dá muito trabalho para os investidores, né? Que é um pouco do que o Mário até falou. Pô, será que não tem um intermediário, então, que ajuda a fazer isso? E hoje a gente, é o deal do cacau, beleza. Aí amanhã é o deal da pecuária, é outro deal, tudo do zero. Aí é o deal da sociobioeconomia com os extrativistas, é outro. E aí a gente faz coisas individuais que é um custo de transação altíssimo para todo mundo, e que eu acho que é ok, porque a gente está construindo esse mercado, mas para mim, daqui a 2, 3 anos, a gente tem que chegar num ponto que eu vou ter, sei lá, um fundo de natureza que vai poder fazer muitos biomas e muitas cadeias e que é o fundão do Mário, né? Então, que a gente vai ter um fundão e que daí os deals vão acontecer dentro de regras pré-estabelecidas, né, na política de investimentos, mas que a gente não vai ficar fazendo deal de 1 milhão, 10 deals de 1 milhão, né? A gente vai ter que fazer um de 100. Então, e aí eu acho que os investidores vão ter que participar disso para entender um pouco, mas que a gente hoje exige muito, né, de prazos, taxas, volumes e outras coisas. Como é que você olha um produtor de cacau, né, da Taboa? Então, a gente exige coisas dos investidores que eles têm que ser intencionais, mas eu acho que na outra ponta a gente tem que criar essas condições para simplificar as transações e deixar coisas mais padronizadas onde for possível, maiores e menos em silos, né? Eu acho que para complementar um pouquinho aqui também do ponto de vista jurídico, até além do que a Marta já trouxe, que de fato a gente vê bastante isso, é mais assim também quando vem demandas diferentes, né, desses diferentes perfis de investidores, em termos de governança, né, uma participação mais ativa ou não, né? Então, tudo isso faz com que a gente talvez às vezes leve mais tempo, né? Ou precise acomodar aqui redações, e aí tem ou maiores trocas, e aí, inevitavelmente, a gente acaba esbarrando também, enfim, alguns desafios, né? Nessa tentativa assim, de tá, mas aí também não, pensando em termos de transparência, né? De participação ali equitativa, né, para acomodar as questões regulatórias, às vezes a gente também precisa de um tempo maior, né, nessas discussões. Eu acho que isso também
impacta aqui, né? Só para trazer uma complementação. Obrigada. Mais alguém quer complementar essa pergunta? Não? Pessoal, a gente ainda tem um tempinho, então se tiver aí um tempo para uma última pergunta, mas a gente tem uma nossa aqui, que eu estava aguardando. É, a gente está aqui, então, né, trazer o bastidor do lab, né? A gente está entendendo qual que é não gosto de usar a expressão em inglês, mas sweet spot, qual que é a contribuição do lab, que vai fazer a diferença, né, para esse mercado. Então, ao que a gente se debruça para estudar. E a gente queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre um tema que é uma bola quicando que já está vindo para a gente desde que a gente atuou no parecer da CVM. Então, a gente fez um parecer de orientação para a CVM e a gente queria muito mergulhar em casos práticos, né? Tem um caminho aqui, de repente, da gente explorar um piloto, esse pode ser um caminho da gente estudar, dissecar, fazer algo tentando apoiar para que essa solução não tão artesanal de blended deixe de ser tão artesanal, entendendo se há uma contribuição do lab aqui, se tem as instituições certas que fazem isso acontecer. Mas tem uma coisa que a gente ouve e que a gente queria ouvir a opinião de vocês. É sobre esse tal investidor pessoa física, esse tal investidor de varejo. Eu já avancei essa conversa com a Marta, sei um pouco a opinião dela, mas o que a gente vê na prática é que pessoa física, às vezes, elas têm muito mais apetite para colocar uma parte do seu investimento, né, da sua carteira de investimento, no impacto mais sensível ao tema. Vocês acham que isso seria um caminho e que o Lab tem um caminho aí que estudar um pouco mais isso, estruturar um pouco mais isso e criar um espaço disso de mapear desde do lado de quem está querendo ofertar esse capital, o investidor pessoa física, até todos os desafios, gargalos e oportunidades de como fazer isso acontecer? Vocês acham que esse é um caminho interessante? Não é interessante? Vocês têm algum palpite, dúvida? Eu sei que eu estou avançando aqui um assunto que a gente vai discutir muito em bilateral em reunião de subgrupo, mas a gente não queria deixar de perder esse espaço que está tão rico aqui hoje para trazer essa conversa. Eu quero falar, mas eu não queria puxar. Por favor, dona Marta, Daiane, Gabriel, Júlio. Marta, se você quiser que eu coloque o teu ponto de maneira resumida, a Marta trouxe para mim e falou assim: "Eu acho que tem um olhar do risco aqui. Esse investidor que tem varejo, o risco dele deveria estar numa coisa com menos arriscada. Mas daí a gente pensou no olhar de carteira, né? Um percentual desse investimento dele, colocar em impacto para também, porque é mais sensível, etc, etc. De uma maneira muito resumida o que a Marta trouxe. É isso. Acho que tem o risco principalmente também de liquidez, né? A gente está falando de coisas muito ilíquidas. Então, eu acho que tem varejos e varejos, né? Então, quando a gente fala do pequeno varejo mesmo, eu acho que é muito líquido e, enfim, e é difícil de analisar, né? Olha a complexidade que a gente está falando aqui, né? Com pessoas sofisticadas que passam perrengue e a gente está falando de educação de investidor institucional aqui, né? Então, quando a gente olha para o varejo, acho que é diferente. Acho que vai vir, né? Então, como é que a gente olha para os ultra-highs e para os family offices e depois vai indo para os outros públicos. Parei, Mário. É, eu, Ó, eu, eu- eu acho que já tem ido, né, Marta? Desculpa, eu interrompi alguém aqui. Não sei se cortou. Então, eu acho que já tem ido para esse público de family office, e algumas family office já trabalham, né, com essa questão de impacto, mesmo que num percentual pequeno. E eu tenho a mesma preocupação que você, né? Assim, é complexo, muitas vezes é pouco líquido, é um risco relativamente alto. Como trazer o investidor, o varejo maior, né, o mais grosso, né? A gente está falando de qual varejo? Primeiro a gente está falando de qual varejo, e se o objetivo é trazer a massa do varejo, como fazer isso, ajustando essas questões de risco, de liquidez. Muitos dos produtos nem pode, né? O varejo grande tem que ser investidor qualificado, então você já tem um recorte muito grande nesse possível varejo, que o investidor tem que ser qualificado. Então, eu acho que é uma coisa interessante, mas não acho que seja para todos os produtos, né, ou todos os tipos de soluções aqui. Vão ser para algumas muito específicas e talvez começar
uma parte do varejo, né? Não com o varejo todo, abordar pelo menos uma parte. Como atrair mais esses family offices, enfim, uma coisa mais nesse sentido. Só assim, trazendo até o Banco de Desenvolvimento, né, aqui para o jogo, que a gente pode ser um intermediário disso, porque a gente tem agora o instrumento da LCD, né? Então, BNDES, então assim, ali, esse instrumento a gente está falando com PF, né? E aí, assim, pensar em algo inovador com a emissão da LCD pelos bancos de desenvolvimento pode ser um primeiro ali, porque aí vem um atravessador ali, né? Até que o Mário falou, você tem um instrumento atravessador que aí resolve problemas, às vezes, de liquidez, outras questões, e o banco, ao fazer essa captação, ele teria condição de pensar em alguma solução inovadora. Não temos nenhuma, não só estou colocando aqui como uma provocação também. Gente, acho que tem alguns pontos, né? Quando eu olhei para o Leilão 2, eu olhei aquela experiência dos CRAs, do MST, ou da mesmo da Marta, mas ali tinha a ideia ali do crowdfunding, né? Enfim, eu acho que são nichos, né? Olhando sobre essa perspectiva, são nichos que poderiam ser explorados. Eu acho que tem ali alguma fonte, mas a questão da liquidez, educação financeira, tudo isso vai perpassar por isso ali, não é trivial. Aí tem outros movimentos também, que são os ETFs, são estruturas para criar liquidez. Tem a própria iniciativa do BID também, que é uma ideia ainda, né? Que é o Reinvest Plus. Como é que um banco multilateral pode securitizar esses ativos e revender em mercado com uma determinada garantia? Isso aumenta a liquidez. Então, eu acho que aqui ainda tem uma nova. Então, tem desde o nicho pensando ali o crowdfunding, que poderia ser pensado, como isso pode ser uma fonte adicional de financiamento, como outros mecanismos também que fazem isso em escala. E aí, altamente bancarizado e que vai precisar uma liderança no mercado para trazer liquidez e padronizar esses ativos, encarteirá-los, dar liquidez e falar que tudo esse ativo aqui, ele tem a mesma carinha, o mesmo padrão, então eu entro e saio dele. Do outro lado, o pessoa física está confiante que aquela carteira realmente está trazendo algum impacto. Então, tem muitas frentes aqui para se pensar. Então, só alguns raciocínios aqui. E pensando em estruturar esse conhecimento, Mário, porque eu acho que o papel do Lab é justamente isso, né? É olhar e falar, vamos lá, investidor varejo, quem é, o que pode ser, onde está o impacto, do crowdfunding até, né, um investidor mais estruturado, um ticket maior. E aí é uma pergunta aberta, assim, de 0 a 10, se vocês acham que de alguma forma teria uma contribuição do Lab relevante nisso, ou se ainda tem outros temas, né? E aí aqui, pessoal, eu vou deixar isso muito, muito para uma conversa, tá? A gente não precisa sair com a resposta aqui, porque a gente vai partir para as bilaterais, mas era só esse sentimento que a gente queria ter de vocês, assim, aqui. Depois vocês me contam no privado, eu agradeço, tá? Pode mandar áudio, pode mandar o que for, e isso vale para quem está aqui na plateia assistindo. Vou fechar então com a pergunta do Gustavo. Temos estruturas de blended finance, unindo agências de fomento com investidor privado, institucional principalmente. O papel e iniciativas do governo, como crédito adiantado de ICMS para empresas que criem fundos e aportem na subordinada, têm sido fundamentais. As estruturas são verdadeiras PPPs em formato de fundos de investimento, no qual o governo pode tanto investir ao lado do privado, como emitir decretos que incentivem o investimento do privado. Acho que é mais um comentário do que uma resposta. Alguém quer comentar aqui, trazer algum olhar sobre esse comentário? Não? Então, pessoal, eu achei que a gente tinha muito tempo aqui, porque todo o subgrupo pediu para a gente ter mais tempo de perguntas e respostas, e no final a gente vai terminar 5 minutinhos antes do tempo. Queria agradecer aqui, a todos vocês, então, André, Gabriela, Daiane, Júlio, Mário, Marta, e aí no meu apoio aqui, Thalita, Dalton e Eunice. Obrigada. Acho que a discussão de hoje foi riquíssima. A gente deixou no chat a publicação, então acessem, deem uma olhada, ficou muito, muito rica. Obrigada a todo mundo que trouxe seus casos também
para essa publicação. Então, na verdade, todos vocês aqui, Daiane mais como olhar estruturante, mas estava em muitos dos casos ali também. Então, muito obrigada. Obrigada por esse espaço. Alguém quer fazer alguma fala para fechamento? Pode falar, Mara. Você abriu o microfone. Não? Então tá bom. Pessoal, muitíssimo obrigada. Até uma próxima e a gente se vê na próxima reunião do subgrupo. Tainá colocou ali que ela gostaria de ver a publicação, a gente coloca de novo no chat. Vai ficar disponível sim no YouTube. Eu mando a ata, tá? Para todo mundo do subgrupo, Raquel. Mas isso daqui vai estar gravado, vai estar disponível no YouTube sim. No YouTube do Lab, tá? Como todos os webinars que a gente faz. Pessoal, muitíssimo obrigada. Boa terça para vocês, bom almoço. Tchau, tchau e até uma próxima. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigada, Tchau, obrigada, gente. Carol. Tchau, Obrigado. tchau.